Sim, meus amigos, mais um vídeo, terceiro episódio aqui do Dupla Economia, o nosso Dupla Cast, a gente chama de podcast. Estou aqui com a terceira convidada, tá difícil de colocar o pessoal na agenda. Para vocês terem uma ideia, a gente está numa terça-feira às 2 da tarde, gravando em horário de expediente. Então, sem mais delongas, estou aqui com a Bruna, que é empresária, uma concierge da área de turismo, e vocês vão ver nessa conversa o que economizando e investindo tem a ver com viagem. Isso Muito aí. prazer, Bruna. Obrigado por ter Prazer, vindo. obrigada pelo convite. Fala um pouco sobre você, as suas experiências, a sua empresa. Vamos lá, gente. Eu sou a Bruna, né? Eu trabalho no turismo há mais de 18 anos. Eu sou formada em turismo, pós-graduada em Customer Experience, que é a experiência do cliente, e já trabalhei em vários nichos do turismo, desde dessa jornada aí de mais de 18 anos, né? Então, hoje eu tenho a minha agência de viagens, chamada BML Tour, @bmltour.concierge, e eu trouxe um pouquinho do concierge. Às vezes as pessoas perguntam, mas o que é o concierge, né? O que tem a ver concierge com o turismo? E tem muito a ver, né? Que é o cuidado, é você cuidar do cliente, é um atendimento mais personalizado, diferente das agências hoje, né? De viagem que só vendem simplesmente uma viagem. Nós dizemos que vendemos experiências marcantes para as pessoas, né? Então, eu trouxe o concierge para minha agência, por quê? Porque eu já trabalhei no concierge. Eu trabalhei um período da minha vida, eh, explicando um pouquinho aí da minha trajetória no turismo. Eu comecei em hotelaria, né, comecei trabalhando em hotel, logo no comecinho da faculdade, quando eu estava começando o turismo, eu me estagiei numa recepção de hotel, então eu já tive essa experiência, né. Depois eu trabalhei numa agência de viagens, na parte do financeira também, e aí comecei a trabalhar em agência mesmo. Trabalhei como consultora de viagem, depois eu fui supervisora de loja, e aí eu fui para a área do concierge, que todo cliente, de bandeiras de cartão de crédito, Infinity, Platinum, Black, todos eles têm direito a um concierge, né, isso poucas pessoas inclusive sabem, né. Você liga no concierge e eles organizam toda a tua viagem, eles montam um roteiro, eles indicam restaurante, eles compram ingresso de shows, enfim, eles fazem tudo. E a pessoa não precisa se dar o trabalho de nada, é só passar o cartão. Então eu fui supervisora de atendimento em uma dessas plataformas aí de cartão de crédito do concierge. Então quando eu saí de lá, eu trouxe essa experiência para minha vida, né, como pessoa também, e porque eu queria para minha agência. Então hoje eu também tenho um atendimento concierge na minha agência. Que legal, olha só. Então, para galera pegar aí o contato da Bruna, vamos repetir aqui o seu Instagram, vou colocar na tela para vocês aí, @. @bmltour.concierge. O nosso Instagram, lá vocês têm acesso aí ao telefone, ao WhatsApp, enfim. Bacana. Você É tem mu outra rede social? Outra? Tem o site, né, que é www.bmltour.com.br, e nós temos o Facebook, que é BML Tour também, mas Tem canal no YouTube? Não. não tenho a aliás, eu tenho um canal que faz muito eu gravava muitos vídeos, né, eu gravei muitos vídeos na pandemia, porque como a gente ficou limitado a isso, então eu dava dicas de viagem, falava sobre destinos, que é Viagem Sem Moderação, o nome do canal. Preciso até movimentar um pouquinho lá, faz tempo que eu não movimento. Bacana. Então, é um dos assuntos que eu quero trazer aqui. Eu até colocar a Bruna na fogueira, vou trazer assuntos polêmicos, vou trazer assuntos também da área da faculdade, a sua área, o Sim, turismo aqui no Brasil e externo sim, também, e algumas coisas para ajudar você que tem o sonho de fazer aquela viagem dos sonhos, né? A sim. galera sonha em fazer viagem internacional, para aqueles que ainda não fizeram. Mas eu tenho visto também um levantamento, eu dei uma pesquisada, em 2012, se eu não me engano, não sei se era o gasto ou se era o destino, era mais interno, era mais gasto coisas aqui no Brasil do que interno. E em Sim, 2022 virou, a pessoa começou a viajar mais para fora do que para o para o Brasil. Brasil. Não sei se tem a ver com o preço, o que encarece mais numa viagem nacional. Você poderia explicar para gente? Então, as viagens nacionais, elas estão em algumas, por exemplo, eu vou dar um exemplo dos hotéis, né. Muitos resorts aqui no Brasil, porque hoje o pessoal quer muito ficar em hotel, assim, o all inclusive, né. Todas as refeições inclusas, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, então isso traz uma praticidade e uma certa forma, uma comodidade de você falar assim: "Olha, eu gastei com essa viagem, chega lá, eu não preciso pagar mais nada, porque eu vou comer e beber
à vontade. Então, a pessoa quer descanso, quer tranquilidade e quer esse all inclusive. Então, hoje, um resort no Brasil all inclusive, em muitas situações, está mais caro ou até mesmo o mesmo preço da pessoa fazer uma viagem internacional. Então, a pessoa olha assim e fala: que compensa mais, né? Eu viajar no Brasil, sendo que pelo mesmo preço, talvez um pouco mais, eu consigo conhecer um outro país, que tem essa coisa do glamour, da pessoa falar, né, desse status. Tem muita gente que, eu viajei para outro país, eu conheço tantos países. Então, isso também vai muito da motivação pessoal das pessoas, né? De querer falar, eu viajei para outro país. Né, e querer também mostrar isso na internet, porque as pessoas gostam de mostrar, né? Hoje você vê o Instagram aí das pessoas, check-in em determinado lugar, estou em tal lugar. Então eu acredito que seja isso em algumas situações, mas assim, de 2022 para cá, nós tivemos também um up no dólar, né? O dólar subiu, então isso também deu uma impactada nas viagens internacionais. Né, as pessoas têm pensado, porque realmente o custo de uma viagem internacional, além de você ter, não é simplesmente você comprar um aéreo, uma hospedagem, você tem que se organizar para você gastar no país que você vai, que geralmente, por exemplo, um dos países mais visitados, né, Estados Unidos. E também Europa, roteiros pela Europa, as pessoas gostam bastante. Você vai gastar na Europa, você vai gastar em euro, né? E nos Estados Unidos em dólar. Então você tem que se organizar financeiramente para fazer uma viagem para o exterior. Não é simplesmente comprar uma passagem, comprar um hotel, fazer uma reserva em um hotel e é só aquilo. Tem que ter uma organização, porque o nosso dinheiro vale 5 vezes, quase 6 vezes menos que o deles, né? Então tem que haver uma preparação. Isso é muito sazonal, Rubem. Depende muito do momento, né? Tem momentos, assim, o turismo, ele é um segmento totalmente sensível aos fatores externos, né, do que acontece. Mercado financeiro, dólar, combustível, bolsa de valores, se tem uma guerra, por exemplo, uma catástrofe natural, tudo influencia no preço final. Então isso vai muito do momento. Tem ano que as pessoas viajam mais para fora, tem ano que as pessoas viajam mais no Brasil. É. E uma das coisas aqui do canal que a gente fala é economizar para investir. E a gente até teve um papo lá no Instagram, depois dá uma olhada no Instagram, Dupla Economia da Bruna, a gente batendo um papo lá de meia hora falando que viagem também é um investimento, né? Sim. E depois eu vou entrar nesse assunto da viagem internacional, e deve impactar também no currículo, eu não sei se tem essa conversa também. Sim. Mas, por exemplo, a gente vai fazer uma viagem, se a pessoa é organizada, ela vai planejar. Eu já conheço gente que está há um ano pagando a viagem para não ter que fazer empréstimo, cartão de crédito, cheque especial. Então a pessoa é bem regradinha. Sim. Tem aquelas que infelizmente está com dívida, que é uma das propostas do canal, a gente ensinar a sair das dívidas. E tem uma educação financeira, também tem aqui, se vocês derem um pulo no canal, tem uma série falando de educação financeira que é o básico. Eu peguei um material lá do Banco Central e uma das coisas que eles falam é: se você está endividado, você vai sair da dívida e você vai ter que fazer um plano ali para sair, ou seja, você vai ter que parar de viajar, vai ter que cancelar um streaming, parar de comer fora, para você fazer um caixa, pagar as dívidas. Mas uma das recompensas que a educação financeira ensina é você fazer uma viagem para se recompensar. Né? Se for a família inteira, se você está sacrificando a família inteira no bem para pagar as dívidas, uma das coisas é sair, comer fora ou fazer uma viagem para você recompensar todo aquele sacrifício de parar de comer fora, cortar a viagem, que é muito sacrifício, né? E aí depois eu vou pedir umas dicas para você dar para a galera aí, economicamente falando, para viagem interna ou externa, e uma dica no final do vídeo para quem ficar com a gente até o final desse papo aqui. Com certeza. Né, para ajudar a galera que está querendo viajar e ainda não viajou. Sim, né? É importante. Então, voltando nessa pergunta aí, a viagem internacional pode impactar então na carreira, seja qual for de uma pessoa? Eu acredito que sim, porque uma viagem internacional, ela agrega para sua vida pessoal, como pessoa, né? Você amadurece. Eu fiz uma viagem longa há alguns anos atrás. Eu fui para a Europa e eu fiquei 3 meses lá. E isso, assim, me agregou muito e eu coloco, inclusive, no meu currículo. E muitas vezes coloquei muitas vezes no meu currículo de que eu tive uma experiência em determinado país, né? Eu fiquei em Zurique 3 meses, que eu tenho 3 tias que moram lá, que são irmãs da minha mãe.
Então, isso me agregou muito como pessoa, culturalmente falando, conheci novas culturas, enfim. Então isso trouxe um amadurecimento precoce para mim, no caso. Então eu acho que não só que existe a viagem a lazer, né, e existe o intercâmbio também que é feito, inclusive a BML Tour também trabalha com intercâmbio, que é onde você viaja para fora para estudar, para conhecer um novo idioma. Então tem vários países espalhados pelo mundo, onde você pode aprender o inglês, o alemão, enfim, a língua da preferência da pessoa. Então isso agrega tanto essa parte de estudo, né, quanto a parte pessoal que você, culturalmente falando, então você abre novos horizontes, você conhece culturas diferentes. Isso muda muito a mentalidade. Quando você volta para o Brasil, você volta com uma outra percepção. É bem bacana. Eu já vi gente que voltou da Austrália e não quer mais Não quer mais ficar no voltar, Brasil. na verdade. As Não, pessoas. Brasil não dá, não sei o quê, mas tem as coisas boas, né? A gente ainda recebe muito turista Sim, do mundo inteiro para cá, né? E recebemos. você sabe dizer o quanto o Brasil movimenta com turismo nacional, assim, com estrangeiros? Esse ano de 2024, a gente deu um up em relação aos anos passados, né? As pessoas têm visitado muito mais o Brasil. Antigamente, é que assim, existe muito o mito de que no Brasil é perigoso. Então, ainda existe esse estigma lá fora, o brasileiro não é bem visto em alguns lugares. Mas tem pessoas que não ligam para isso, né? Tem pessoas que têm familiares que moram aqui. Eu tenho, por exemplo, as minhas tias moram fora e são casadas lá com pessoas de lá. E às vezes eles vêm para cá e o marido quer vir e quer ir para o Nordeste, quer conhecer as praias. Por quê? Porque, por exemplo, na Europa nós não temos praias tão lindíssimas como o Brasil, né? Então eles sentem falta desse calor, que eles passam uma boa parte lá no inverno, neve, um inverno bem rigoroso, que isso é ruim. Então, assim, lógico, tem o verão também, mas eles não têm praias tão lindas quanto a gente. Então eles gostam de vir para cá, sim. O brasileiro ele gosta de receber turista também, né? Porque o brasileiro é um povo acolhedor, sempre foi, até muito mais do que quando a gente vai para fora. Às vezes não é tão bem recebido. O estrangeiro aqui é muito bem recebido. E esse calor humano, essa coisa da cultura brasileira, isso traz um certo conforto para as pessoas que estão vindo para cá, que estão acostumadas, assim, eles são muito frios, assim, no sentido de não tem esse calor humano que o brasileiro tem, né? Então, esse ano as pessoas, o Brasil foi muito bem visitado, assim. Interessante. É. E você tocou num ponto do Nordeste, eu queria trazer uma coisa que para nós brasileiros você vai se identificar agora, que é os pontos turísticos para brasileiro é caríssimos, né? Lá fora o gringo vem para cá, o estrangeiro, a moeda dele vale muito mais. Muito mais. Ele não sente a diferença de preço, ele paga, sei lá, R$ 20 numa água de coco, que pra gente é um absurdo, R$ 20, né? Eu fui pra Bahia, me venderam um sorvete lá R$ 10. O cara ainda até falou assim, R$ 10, achando que eu era gringo. Ai, meu Deus. Pra mim, pô, sacanagem, né? Mas eu comprei, já tá lá, vamos comprar, vamos se divertir. Mas assim, eu já vi gente entrando em restaurante brasileiro, e depois no dia seguinte ele descobriu que tinha um cardápio para brasileiro e um cardápio para gringo. Gente, olha. E aí, como ele não era da cidade, já deram o cardápio de gringo para ele. Então ele pagou o valor de turista. O valor maior, né? Pra gente impacta, né? Porque a nossa moeda todo ano desvaloriza. A inflação aqui corroendo tudo, né? A passagem aérea também encarece bastante. Eu peguei, acho que é o último resquício dos voos domésticos que ofereciam lanche. Hoje acho que é tudo pago, né? Hoje é pago, é um ou outro que assim, eles oferecem assim um saquinho de pipoca. Nossa, pipoca. Pipoca. A última que eu fiz pela Latam foi uma pipoquinha, um suco ou um refrigerante que eles servem, mais um bolinho de chocolate, uma coisa assim. Agora tem os trechos, aí tem as companhias aéreas, é que assim, as companhias aéreas brasileiras que fazem trechos mais longos, por exemplo, a Latam, que faz Europa, Estados Unidos, aí eles são obrigados, né, a ANAC, tem as regras lá para eles oferecerem ali um jantar, alguma coisa. Então, mas esses voos domésticos não oferecem mais lanchinho, não, esquece. A época do lanchinho já foi. Eu peguei a última, acho que eu fui de Gol, em 2015 para Bahia.
gostei. E assim, depois a gente foi para uma outra cidade que era 100% turística e lá nosso dinheiro, a gente até teve que comprar coisa no mercado e comer dentro do hotel lá da pousada, porque Mas muita gente faz isso, viu? Compra, vai no mercado e leva pro hotel, porque assim, é difícil, né? depois eu fiz outra pesquisa falando do ticket médio do brasileiro, que é gasto aqui, e achei 3 valores diferentes, né? Hoje, se eu não me engano, acho que tem uma associação brasileira de viagem, não vou lembrar o nome agora, que o ticket médio está em R$ 900. Ah, o Ministério do Turismo fez também um estudo lá, falou que estava em torno de R$ 1.200 o ticket médio do brasileiro. E tem outros que falam que chegam a 2.100. Assim, você tem uma ideia de como o Uma média aí brasileiro... de uns 1.300, viu? 1.300? É, uns R$ 1.300. Hoje com R$ 1.300 dá para fazer o que aqui no Brasil? Não, quase nada. Então, essa é a grande questão, né? Hoje, R$ 1.300 você compra dependendo da sua passagem, Só a passagem. né? Hoje em dia, o que mais encarece num pacote de viagem seria a passagem. A passagem aérea. A passagem aérea e depende muito do hotel que você se hospeda. Aqui no Brasil, a gente tem hotéis para todos os públicos, né? Desde das pousadas até um hotel 3, 4 estrelas, 5 estrelas, um resort mega blaster, né? Que todo mundo fala que as diárias aí variam de 3 a 4 mil reais, dependendo do resort. Mas assim, não tem um resort hoje com uma diária com menos de 1.200, R$ 1.300. Tá? Tem um resort assim básico, que não é um resort tão assim bem classificado, mas ele é uma média. Então, eu vou fazer a primeira provocação aqui da nossa conversa Tá. sobre esses valores. Por exemplo, aqui para o brasileiro médio, sei lá, ganha 3, 4 salários mínimos. Ele sabe que tem essas lojas de pacotes de viagem, mas ele vê no YouTube que dá para fazer tudo sem o concierge, por exemplo, para tentar baratear. Só que aí a gente entra naquela questão, né, o barato sai caro, né? Então, por que eu contrataria o seu serviço hoje ganhando, sei lá, 3, 4 salários mínimos? Vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que desmistificar uma coisa, né? É um mito isso de que as pessoas falam, eu vou fazer separado, eu pago mais barato. Isso, gente, a gente já desconstruiu há muito tempo. E se vocês seguirem lá no Instagram, vocês vão ver que eu falo muito sobre isso, né? Criou-se um mito de que, eu vou lá na internet, eu vou fazer tudo sozinho, eu vou pagar mais barato. Isso não existe, não é uma regra, tá? Hoje eu trabalho com, às vezes as pessoas me trazem orçamentos. Ai, Bruna, olha, eu vi em tal lugar X valor. E muitas vezes eu consigo fazer o valor igual ou até mais barato. Vou dar o exemplo de uma família que eu atendi a semana passada para a Europa. Eles estavam vendo, não vou falar o nome aqui da agência, mas eles estavam vendo com uma agência ok, uma agência legal até, que é uma operadora aí bem conceituada no mercado. E aí eles me trouxeram esse orçamento e falaram, Bruna, olha, eles gostaram muito do meu atendimento e eu tô com uma parceria com um amigo que mora em Zurique e ele tem um receptivo lá que manda muita gente daqui para lá. Então ele falou, Bruna, eles vão ver com você, né? Ver o que você consegue fazer aí para eles, né? E aí eu comecei a ver, ela falou, Bruna, sem brincadeira, o dele estava o dobro do preço que o seu. Eu fiquei até bem espantada, eu falei, nossa, mas será que é muita discrepância? Mas enfim, é só para mostrar que isso não é uma regra. Tá, agora se você chegar aqui e falar para mim, Bruna, eu olhei em site de compras coletivas, que eu não vou ficar falando o nome aqui, muita gente sabe quais são, a gente realmente não vai, por quê? Por vários motivos. Primeiro que sites de compras coletivas não são empresas confiáveis, não são agências de viagem, né? Eles vendem aéreo, vendem, mas assim, se você olhar lá no Reclame Aqui, no Procon, você vai ver uma enxurrada de reclamações. Não são empresas que têm credibilidade. Então, é uma sorte que você dá. Você comprou, tem 50% de chance de dar super certo, de você não ter um problema ou outro, e tem 50% de dar muito errado, e você não ter respaldo nenhum da empresa, você perder dinheiro. Eu tenho inúmeros relatos de pessoas que vieram até mim e falaram, Bruna, eu perdi 12, 15 mil numa viagem que eu comprei por um site de compras coletivas que faliu, né, que quebrou. Foram 2 aí recentes que a gente ouviu falar nos noticiários. E a empresa nunca vai devolver esse dinheiro, porque a empresa entrou em falência. E isso daí vai anos e anos e anos. E outras que estão em recuperação judicial que estão vendendo ainda. Mas muita gente não sabe que a empresa está em recuperação judicial. Então, assim,
Primeiro que assim, quando você compra com uma agência de viagens, você tem a garantia de entrega do produto, do que você está comprando. E outra, você tem um respaldo total da empresa. Se der qualquer tipo de problema, se você precisar no destino falar com alguém, se você precisar trocar de hotel, se o teu voo for cancelado. Então eu tenho inúmeros relatos de pessoas depoimentos de clientes mesmo lá no Instagram, de pessoas falando: "Gente, não deixe de comprar com uma agência de viagens". Porque é a mesma coisa, Rubens, você vai comprar, por exemplo, um apartamento com uma pessoa que não entende nada de imóveis? Nunca. É, A pessoa vai chegar para você que: "Ó, esse apartamento aqui", quer dizer, você não sabe a localização, você vai lá, você vê, mas você não sabe o histórico, você não tem propriedade para falar daquilo, né. A mesma coisa quando você vai comprar qualquer outra coisa. Então, assim, ninguém vai, entregando, assim, o teu dinheiro para quem não entende do que está falando. Então, o agente de viagem, ele é preparado para isso, né, ele já viajou, ele entende do que está falando, ele vai te dar uma segurança, um respaldo. Então, assim, não é porque a gente está levantando a bandeira de: "Ah, só as agências de mas assim, comprar na internet, legal. Eu não aconselho pessoas a comprarem viagem pela internet, e eu vou te falar o porquê. Né, a gente sempre tem que dar uma viagem não é um sapato, uma roupa, não é um bem tangível que você vai chegar na tua casa numa caixa, por exemplo, igual você vai lá no Mercado Livre e você compra, por exemplo, uma mochila. Ela vai chegar na tua casa, você vai abrir, se não tiver de acordo ali, o Mercado Livre hoje ele tem aquele processo de devolução que você devolve. A viagem, você comprou ali, você chegou no destino, você olhou e falou: "Mas não foi isso que eu comprei". Você não tem como devolver a viagem. Você vai ter que viver aquilo, aquela experiência. E assim, ninguém vai devolver o teu dinheiro, porque você não gostou da experiência, entendeu? Então, por isso que é bom ter um planejamento com uma agência, né? Hoje as agências parcelam em 12 vezes, aí tem boleto bancário também que você pode parcelar. Então, não é uma. Eu até postei um depoimento do Thiago Brunet, que é um influenciador aí, que ele é teólogo, inclusive. Ele teve uma ele tem ele fala que ele é viajado ele falou: "Gente, eu viajo, eu posso entrar lá na internet e fazer", mas ele tá falando ele falou, ele deu esse depoimento da importância, ele falou até que o brasileiro tem esse hábito de achar que fazer tudo sozinho ele tá economizando. Ele fala que isso é um mito, que isso é uma enganação, na verdade. Que a pessoa tá achando que tá economizando, mas ela não tá economizando nada. E aí ele incentiva: "Gente, vamos falar com quem sabe, olha, eu viajo, já sou viajada o mundo todo, eu sempre tenho uma agência pra", assim, a experiência é muito melhor. Então, assim, a gente tem depoimento de várias pessoas para falar. sim. E você falando do seu canal, eu lembro que tem um vídeo lá falando de passagens aéreas de primeira classe e classe executiva. Não é a realidade da maioria dos brasileiros viajar Sim, de classe, né, de primeira classe, mas mesmo assim foi o vídeo que mais deu views, mais engajamento. você Parece que a galera falou gosta de glamour, né? Ela gosta de gosta. almejar algo que, por enquanto, ela não tem acesso, mas ela queria estar ali, né? Sim, E aí, de novo, educação financeira para aqueles que não têm educação financeira, aqueles que não conseguem guardar dinheiro, e também até aqueles que têm dinheiro, mas não dão valor numa viagem, né? Para que eu vou pagar 30 mil numa viagem aqui para o Brasil ou para, sei lá, uma viagem externa? Tem gente que não dá esse valor, né? Mas gasta com besteira, gasta com. E também não percebe aquele gasto diário, que é um supérfluo, que ela, se ela guardar durante um ano, ela consegue pagar, sei lá, um hotel legal de 3, 4 estrelas, né? 2, 3 diárias, só com coisa que ela não precisa no dia a dia, sim. né? Outra coisa legal também é dentro das pesquisas de destino do brasileiro. Aqui interno eu percebi que a galera gosta de muito para Nordeste, Sim. disparado Nordeste. Aham. Depois Beto Carreiro World. Isso. E dentro desse pacote eles gostam muito de resort. Parece que brasileiro adora Ama resort, resort. não é? E tem um resort assim que dá para ir todo ano, não? Olha, a gente tem muito aqui no Brasil também hotéis fazenda, que são mais econômicos, tá? E cabem mais no bolso do brasileiro. Eu incentivo muito isso. E não são all inclusive, mas tem o pensão completa, né? Café da manhã, almoço e jantar, e as bebidas são pagas à parte. Então, você tem uma experiência, digamos, parecida com o resort, não é igual. Você tem uma estrutura, mas é um hotel para descansar. É um refúgio, né? Você vai, meio natureza,
contato com os animais, tem a estrutura de lazer, que são as piscinas, quadras, você pode fazer tudo com um custo um pouco menor. Mas o brasileiro gosta do resort, porque o brasileiro gosta de viajar e não ter preocupação, quer sair do estresse dessa loucura de que a gente vive, de trabalho e tudo, para descansar e ter essa facilidade de não precisar ficar se preocupando no que vou comer, no que vou pedir para comer. Ah, será que isso cabe, não cabe? Então, assim, all inclusive, posso comer o que eu quiser, a hora que eu quiser, e tá tudo bem, né? Principalmente quem vai com criança. Entendi. É, tem As resorts especializados para crianças e não crianças, né? Isso. Tá. Então, assim, quando você viaja com criança, às vezes os pais querem ficar um pouquinho mais livres, aí tem equipe de recreação, que tem horários determinados que pegam as crianças, ficam com as crianças o dia todo, depois devolvem no final do dia para os pais. Isso dá uma autonomia, né? Legal. Outro destino, acho que os top 4 que eu vi, Porto de Galinhas também, a galera adora ir para lá, Sim. né? E Costa do Sauípe tem o Nanai, Lá em Porto de Galinhas, o Porto de Nanai. Galinhas, que O Nanai é top. esse é top, né? É, ele é. E tem outro que eu vi, até uma matéria, não vou lembrar agora o canal que eu vi, mas é lá na região do Jeri. Você tem o Jericoacoara, tem Jeri, e tem uma parte que ficou super valorizada lá, que até os moradores não conseguem mais usufruir, eles viram, né? Elitizou, né? Elitizou bastante. Elitizou. E aí tem uma outra espécie de turismo que é a galera que está indo nas casas dos pescadores, em ribeirinhos. Sim, Que aí economiza bastante, mas tem quase o mesmo acesso do de cenário. quem tá ficando num hotel top, né? Sim. Acontece o que tá acontecendo em Fernando de Noronha. Elitizou bastante. É uma ilha, né? Sim. Um arquipélago. E aí as pessoas... E lá, como tem essa questão ambiental, o que eles fizeram? Os moradores fizeram das suas casas pousadas para chamar o pessoal. Então, assim, o simples é legal e você tem acesso ali ao mesmo... que a pessoa que, por exemplo, que vai ficar na pousada lá no hotel que o Luciano Huck construiu, que a diária é R$ 5.000. Aí depois que ele vai, inflaciona mais, né? Esse é o problema, um dos problemas que eu acho que a gente tem aqui no Brasil, né? Agora, pensando na viagem externa, eu vi que o número 1 também é Disney. Ah, Disney. Né? E depois, acho que, se não me engano, é cruzeiro. Que parece que é a sua especialidade também, né? Sim, cruzeiro é bacana. O cruzeiro, ele tem... Todo ano a gente tem a temporada, né? Que, geralmente a MSC e a Costa Cruzeiros que vem da Europa para cá. E fazem a temporada brasileira, que eles chegam em novembro, no final de novembro, e ficam até março, muitas vezes até abril do próximo ano, né? E, assim, vale super a pena, né? Cruzeiro é uma viagem, uma experiência diferente, né? Para quem nunca foi, eu aconselho aí com a família, porque é uma experiência legal. Não, é meu sonho ir de cruzeiro. A Thalita não gosta muito, né? A Thalita, minha esposa, não é muito fã de embarcação de navio. Mas o dia que a gente estava em Santos, a gente viu 2 cruzeiros saindo, assim, impressiona o tamanho, né? Impressiona, aí quando você tá lá dentro, aquele glamour, aquela coisa, ai, tô dentro de um navio, que você olha lá em cima, a paisagem, quando tem as paradas, é muito gostoso, é muito legal. Então, a segunda provocação aqui da nossa conversa agora, entrando um pouco de turismo com cruzeiros, eu ouvi também dizer que tem aqueles cruzeiros que duram 7 dias, né, param em 3 cidades, 4 cidades, só que tem destino que a galera não desce do navio, porque tem essa fama da cidade violenta, né? Sim. E dizem também que o governo brasileiro ele pode melhorar o nosso turismo se ele combater a criminalidade, a insegurança. Né? Isso você acha que baratearia um pouco o nosso pacote de turismo, não? Olha, eu acredito que não é nem a questão de baratear, mas eu acredito que as pessoas viajariam mais se tivesse essa preocupação desse combate, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Tenho muitos cruzeiros, muitos deles vão para o Rio. A maioria, na verdade, dos mini cruzeiros de 3, 4 noites, eles passam... Eu tenho um que vai e desce no Rio mesmo. Eu já fiz um que desce no Rio. Então, as pessoas ficam um pouco, assim, na instabilidade. Será que eu desço? Será que eu faço o passeio? Será que eu vou? Tem gente que não faz. Tem gente que fica dentro do navio, até porque dentro do navio você tem toda a estrutura, né? Você tem toda a parte de alimentação, do all inclusive, né?
E você tem um conforto, um padrão, assim, diferenciado do que você ter que sair. Aí tem as empresas que ficam lá na praia para oferecer os passeios, né, para fazer o receptivo. E aí você escolhe, enfim, valores, mas essa insegurança deixa as pessoas um pouco, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro, que é uma cidade lindíssima, que tem muito a ser explorado, que é muito bonito, muita gente, toda vez que alguém me procura, Bruna, eu quero ir para o Rio, mas eu tô um pouco insegura, como é que é, o que que eu faço? Aí eu dou sempre uma orientação, né, onde ficar, o que fazer, né, onde não ficar. Então eu acho que melhoraria nesse sentido, as pessoas, teriam mais vontade de visitar algumas cidades, se tivesse esse combate mais, assim, eficaz, né. Sim. Essa era a minha dúvida, né? Porque o Rio de Janeiro, pra gente aqui de São Paulo, é perto e barato, né? A Sim, viagem seja de navio, não, de avião ou de ônibus, é super barato. Mas eu tenho esse receio, né? Ainda tenho esse preconceito com o Rio de tudo que eu ouço, infelizmente. Mas eu vejo as praias tem umas orlas legais, um calçadão bacana. Eu adoro pegar calçadão de praia, eu vou muito para Santos. A Thalita e a gente anda de ponta a ponta só na areia ou nos calçadões, assim, né? E é super legal. tranquilo. Ou de bike, né? Tem a ciclovia. E outra coisa legal que eu reparei nas viagens é a idade, né? A galera, que acho que é a geração Z, que é de 15 a 25 anos, também tem viajado. Só que eles não se preocupam muito com detalhe, com atendimento pessoal, que é a galera mais da geração Z, que quer mais personalizado, quer o contato com a pessoa, né, que está fechando o pacote. Sim, Mas quem viaja mais, assim, quase 43% é a galera mais velha, né, de 45 para cima, sim, que são mais exigentes também, são né, mais e exigentes. parece que tem um ticket médio maior, né. Sim, eles são mais exigentes, geralmente eles viajam em família, né, o casal com os filhos, então eles exigem um padrão de conforto maior, né, são pessoas que pagam para ter o conforto, não ficam economizando. "Ah, mas vamos baixar isso", porque assim, toda vez que a gente vai diminuir numa viagem, que a gente fala: "Ah, olha", porque eu sempre pergunto para o cliente, né: "Qual é o seu budget? Quanto você tem para investir nessa experiência?". Isso é importante até para eu saber o que eu ofereço, né. E quando o cliente me fala, eu falo: "Olha, esse valor dentro dessas condições não será possível. Teremos que ver uma outra alternativa ou você aumentar o seu budget", né. E aí, eu sempre dou essa orientação. Tem gente que não: "Bruna, quanto é para eu viajar nesse resort? Mas eu quero ficar no melhor quarto. E também quero às vezes fazer um upgrade no aéreo para ficar mais, assim, sentar mais lá na frente, nas poltronas que tem um maior espaço para as pernas". A pessoa paga, ela paga pelo conforto. Sim. E eles não têm essa coisa de, mesmo eles não é o tipo de gente aqui que vai parcelar uma viagem, por exemplo, né? A galera tem um budget legal, mas também não tem problema nenhum parcelar uma viagem, né? Sei lá, Não, nenhum. né? A pessoa quer muito para um lugar, mas ela vê que o orçamento dela tá limitado, ela, sei lá, divide no cartão, você falou que tem boleto, né? Tem Tem o outras facilidades. boleto, Também tem o Pix, que agora o ajudou Pix. bastante, né, na economia aí. E eu queria também entrar, que é uma das propostas do canal, o Lucas fala de empresas para investir, eu falo de como economizar no dia a dia. Uhum. Só que ao mesmo tempo a gente mostra as empresas que a gente investe aqui, e eu gosto de ver o dia a dia da empresa, o que as pessoas estão consumindo, o comportamento do brasileiro naquele setor, para ver o quanto esse comportamento vai interferir na empresa listada na bolsa, né? Hoje a nossa maior loja operadora de turismo é a CVC, Sim, que a está CVC. que tá listada na bolsa, né? Sim, Ela já teve ações valendo na casa dos 30 ou 40 reais. Hoje, infelizmente, as ações dela estão super mais em baixas, baixas, né. né? Então eu gosto de ouvir pessoas do setor como você, eu pego muito metrô e ônibus, eu gosto de ouvir a conversa das pessoas. E eu Uhum. tento transferir isso pro o cotidiano econômico delas e que isso impacta na economia do Brasil e das empresas que a gente investe ou não, Sim, né? Então hoje, infelizmente, a CVC ela está com as ações em baixa, né? Uma coisa que interferiu também foi a pandemia, é isso que eu ia falar. né? Foi um fator, acho que determinante aí para a queda na bolsa. Foi. Mas parece que ela já estava com um lucro um pouco menor em 2019, Uhum. porque também teve muita viagem que foi agendada lá e eles tiveram que reagendar. Reagendar.
E nesse reagendamento já tem inflação correndo aí, né? Então eles tiveram que Sim. queimar caixa, não foi? Porque a viagem, se você coloca para um ano, se você guardar o dinheiro, elas têm que ser numa aplicação que supere a inflação, né? Sim. Para quando você chegar no destino, você pagar por aquilo, né? Agora, outra coisa que eu queria falar além do guardar esse dinheiro para uma viagem, por exemplo, se você olhar hoje para a ação da CVC, eu trabalhei também com uma colega que o pai dela tinha um hotel, né? Então você vai pesquisar tudo, né? O hotel onde a pessoa vai, o destino, o que ela vai usar de transporte. Inclusive eu até viajei nessa viagem de 2015, foi pela CVC, Aham. adorei tudo que eles ofereceram, até os serviços pequenos, serviços grandes, eu não passei nenhuma dor de cabeça com a CVC, adorei o pacote deles, muito bom, né? E aí tem a questão do hotel lá. Ela falou, olha, meu pai tem um hotel e eu falei, legal, então fala qual que é a baixa temporada, porque eu gosto de viajar em baixa temporada, Baixa porque dá para temporada. economizar um pouquinho mais, né? Isso. Eu queria saber o preço do dia, sei lá, a gente estava conversando em janeiro, como seria o preço em outubro, né? Que não é verão, ainda é primavera, não está em alta temporada. Não, você vai pagar o valor, ele já calculou o valor daquele mês. Já não tem um valor meio diferenciado assim, né? Sim. Como é que a gente pode pensar numa viagem onde mais a gente pode economizar, querendo uma boa viagem? Você Aham. tem alguma dica legal assim? Olha, a dica que eu dou, assim, que é principal, é você se planejar com antecedência, sempre. Porque tudo que você vai ver de última hora, às vésperas da viagem, vai ser mais caro, não tem jeito. Porque, assim, vou dar um exemplo, nós estamos no mês de outubro. Tem gente agora desesperado para viajar em janeiro. Mas a gente tá vendendo janeiro desde março desse ano. Então, desde março que as coisas estão rolando, os hotéis estão vendendo. Então, quem se antecipou, pagou sim um preço menor, principalmente na passagem aérea, Interessante. Mas né. não tem aquela coisa de, deixa eu pesquisar na madrugada para ver se tem uma passagem mais Não barata. tem mais isso. Tinha, aquele voo Corujão, que a Gol fazia muito isso, que você entrava lá de madrugada e comprava o voo. Mas eles sacaram, eles pegaram essa sacada aí de que, todo mundo vai entrar de madrugada agora, e eles não fazem mais isso. Às vezes tem eles fazem muito saldão, promoção, né, Latam, Gol, às vezes faz, Azul também. Aí tem aquele período, né, de 1 ou 2, 3 dias, que eles fazem as promoções e aí você, pode comprar dentro dessas promoções. Mas geralmente essas promoções, elas não são para alta temporada. Baixa temporada para você viajar também lá a março, abril do ano que vem, um exemplo, entendeu? Mas a dica principal é se organizar com antecedência. Não adianta chegar agora e falar assim: eu tenho X valor, eu preciso viajar em janeiro". Janeiro é altíssima temporada. Nordeste ainda, todo mundo quer ir para o Nordeste em janeiro. Então as pessoas que já estão acostumadas aí, elas compram com 10 meses de antecedência. Então é planejamento e antecedência. Legal. Tanto mesmo que seja para pagar parcelado, quanto mais antecipado, melhor, né? Sim, aí você tem a vantagem do parcelamento. Se você, por exemplo, tem muita gente que está comprando viagem para julho do ano que vem, né? Julho, agosto. Aí a pessoa se planeja: "Olha, vou parcelar em 12 vezes, ou vou fazer em 8 no boleto". Quando a pessoa for viajar, ela já terminou de pagar a viagem, ela só está guardando ali, economizando para o que ela vai gastar no destino. Se ela vai para o destino internacional, um exemplo. Tá. Então agora saindo um pouquinho agora do ramo da sua profissão, eu vou voltar aqui para como você se transformou nessa profissional de concierge. Eu vi também dizer que o curso de hotel, de turismo, né, de hotelaria, começa grande e termina assim bem abaixo da média Sim, de formandos, porque é uma profissão diferente, né? Não é igual engenharia, sim. advocacia, que você estuda já tem um emprego bom, né? A oferta é legal. É. Parece que a hotelaria você tem que romper uma casca aí para entrar num ramo que eu ouvi dizer também que já teve o seu auge, né? Já, a hotelaria já teve seu auge. O turismo, na verdade, quando eu comecei em 2006 a faculdade, era para quem não sabia o que ia fazer da vida. Que hoje é Então, assim, administração, né? eu não sei nada eu não sei o que eu quero fazer, né, eu preciso estudar,
eu não sei o que eu quero fazer. Ah, legal, aqui ó, turismo, vou lá tentar. Então, assim, não é todo mundo, porque a pessoa se ilude, na verdade, achando que turismo, nossa, eu vou viajar, vai ser tudo oba-oba, vai ser muito legal. Então a pessoa tem aquele impacto quando ela entra na faculdade, né? Não é aquilo. Você tem direito dentro do turismo, você vai estudar sobre filosofia, você tem várias matérias, a parte de hotelaria, de guia, você tem que estudar. Você vai ter matemática também no turismo. Não é oba-oba, não é uma coisa assim. Então muita gente desiste mesmo, e desiste porque as pessoas criaram também uma coisa de que quem faz turismo fez turismo, é o que sobrou. Né? Salário baixo, você nunca vai ser ninguém, né? Eu ouvi muito isso falando. Claro, hoje o mercado do turismo, o setor do turismo não é um setor que paga, nossa, você trabalha numa empresa, você vai ganhar horrores. Não vai. Você trabalha muito, né? Vai trabalhar bastante e talvez você não ganhe aquilo que você está esperando. Hoje, os grandes empresários do turismo são as empresas que são os empresários, aqueles que criaram, que montaram as suas empresas, abriram franquias, por exemplo, a CVC hoje é um império porque ela tem uma rede parceira de franquias, né, de franqueados que abriram lojas da CVC no Brasil inteiro e até para fora do país. São mais de 1.100 lojas, né? Isso, fora as que tem fora do país, na Argentina, no Chile, enfim. Então, assim, então o empresário hoje, ele é um dono, mas ele trabalha muito, né? Não é um trabalho, é um trabalho específico, você leva muito tempo para aprender. Eu aprendo até hoje muita coisa. Você trabalha com um público seletivo e diferente, que não é o mesmo público que vai comprar uma bolsa, um sapato, um relógio, uma joia, né? É um público diferente. Você tem que sentir esse feeling, né, de vendas, né? Porque por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu trabalho desde o público C e D até o público AA, que é aquele padrão luxo que quer viajar só de executiva, que fica só em hotel 5 estrelas, que tem um padrão de exigência e um nível muito alto, mas eu também atendo aquele que compra uma passagem aérea, né, para ir para o Nordeste visitar a família, por exemplo. Então a gente tem que saber trabalhar com esses públicos, são públicos diferentes, com motivações diferentes, né? Então, assim, não é fácil, né? É uma trajetória, uma caminhada aí de muita experiência, de muita vivência, para falar que hoje eu sei o que eu tô falando, eu tenho propriedade aquilo que eu falo, entendeu? Então, muita gente no começo, né, eu já tentei, para você ter uma ideia, Ruben, acho que eu já comentei isso com você. Eu tô trabalhando sozinha hoje. Eu já tentei encontrar pessoas para trabalhar comigo, isso tá muito difícil, porque as pessoas não querem aprender. Elas não querem começar do zero e ensinar, elas só querem ganhar o que você está ganhando, sendo que elas não trabalharam para isso. Então, assim, é um processo, né? Não é algo simples. O turismo não é uma coisa que eu vou sentar hoje, eu vou ensinar tudo para você e você vai saber amanhã já vender um resort, um destino. É a vivência, é você trabalhando, atendendo. Então, tem muita dor de cabeça, muito estresse, porque você lida com um público, e um público exigente. Isso te consome. Então, assim, é um processo bem complexo. Lidar com pessoas sempre é difícil, né? Porque se a pessoa não gostou de um detalhe ali, ela vai jogar toda a culpa em você, né? Mesmo que ela passou por outras empresas. O pacote que você me vendeu aqui não gostei, não sei o quê. Mas tem o outro lado da pessoa gratificada. A pessoa com gratidão até posta nas suas redes sociais, fala obrigado, Bruna, por essa viagem incrível. Isso é muito gratificante. Isso é extremamente gratificante. Tem preço que não pague, tem preço. E a viagem, querendo ou não, ela é sazonal, né? Se acontece, sei lá, uma guerra, um problema climático, se a pessoa está endividada, a primeira coisa que ela corta é viagem. Sim, primeira coisa. Então, ainda tem isso, tem a sazonalidade, né? E ainda tem o ticket médio do brasileiro que não ajuda muito também. Não ajuda. O governo que também não ajuda. E tem até uma história, parece que vai ser implementada esse ano, que a passagem é R$200 para ajudar a galera. Vamos ver se vai ser implementada, porque até agora não foi implementado, não. Parece uma iniciativa boa, vai ajudar todo mundo, mas parece que o saldo não é positivo, assim, quando entra a jogada do governo querendo ajudar. Quanto mais ele ajuda, parece que mais atrapalha, né? Eu não sei se baratear, jogar o custo de uma passagem aérea R$200, o que isso vai gerar de efeito colateral, né?
para vocês o turismo? Sinceramente, eu não sei se isso vai para frente, na verdade, porque as companhias aéreas não absorveram isso de uma maneira positiva, né? Até porque vai ser um prejuízo enorme para eles, né? Até para eles se manterem, pagarem funcionário, manterem o padrão que já a gente tem hoje, que já não é dos melhores, infelizmente, né? Isso não é um problema só no Brasil, isso é um problema mundial, um problema estrutural das companhias aéreas, né? Até as companhias aéreas americanas, por exemplo, até muito se reclama, né? Muito se deixa a desejar no serviço, na qualidade, na prestação de serviço. Então, assim, é um problema estrutural, então eu não vejo assim com bons olhos, na verdade, essa coisa de R$ 200 a passagem. Eu acredito que vão ter várias regrinhas para que a pessoa possa comprar uma passagem, vai ter um limite, vai ter Pelo que eu vi, são 4 viagens por ano que essa pessoa dentro desse programa pode usufruir, né? usufruir. Eu acho que a pessoa vai ter que comprovar uma renda abaixo do, né, do que eles vão estipular lá. Então vão ser várias questões, né? Acho que vamos ver no que vai dar. Deixa eu ver com a produção aqui se a gente ainda tem um tempinho. Tem um tempinho aqui para a gente finalizar o papo de hoje, que tá bem legal, né? Legal. Você falou das companhias aéreas, eu achava que era só do Brasil, então é Não, mundial. é mundial, problema estrutural, assim, é lógico que tem algumas pontuais, como em qualquer lugar, que são um pouco melhores, né, e é lógico que a passagem aérea por essas companhias é bem mais cara. Então paga-se pelo serviço prestado, mas tem muita companhia aérea, né, tanto Europa quanto Estados Unidos, companhias aéreas como a gente aqui com vários probleminhas, sabe, não oferece uma refeição direito, tripulação, assim, sempre tem um probleminha ou outro, né? Só que em São Paulo a gente tem 2 companhias que não existem mais, né? Aliás, que a VASP, a Varig, a gente até era sócio da VASP, lá tinha um clube legal deles, usufruía bem do clube da VASP. Hoje tem um prédio lá fantasma, tudo um monte de sucata. Também uma delas foi interferência do governo, que infelizmente faliu. Tem também a questão, a própria companhia, ela tenta colocar o máximo de gente possível, né? Antigamente você tinha um pouco mais de espaço nas poltronas, hoje eles tentam colocar o máximo de poltrona possível. A galera que faz viagem de 2 horas já, Nossa. é terrível, né? Também, eu lembro que minha avó viajava bastante, o que ela fazia não tá certo, tá? Mas ela chegava em casa com cobertorzinho, talher, da Varig, um monte de Tinha, eles coisa. serviam até um banquete, perto do que a gente tem hoje, era um banquete. E eles foram limitando tudo, né? Tirando tudo. E a passagem tinha que... Antigamente você tinha bagagem inclusa, despachada no valor, há muitos anos já não tem mais. Agora você tem que pagar para despachar a mala. Ou seja, a gente tem que se planejar para tudo, a Para viagem. tudo. É um planejamento de no mínimo 1 ano aí para você Sim. pagar por isso, não ter dor de cabeça, não chega a descobrir na hora que tem que pagar pela bagagem. Não descobri na hora que tem que pagar pela bagagem, não descobri lá no hotel que você tem que pagar mais uma taxa, porque tem muitos sites de compras coletivas que você vai lá no final e te dá tá mais barato, olha, tá mais barato. Tá. Aí não leu as letrinhas lá embaixo, as minúsculas letras, IOF, 12% no hotel, tanto. Aí quando chega lá, nossa, mas eu vou ter que pagar. Sim, você tem que pagar a taxa. Tem jeito. É por isso que eu falo que essas taxinhas, essas IOF, qualquer coisa, não é culpa do empresário, do hotel, do setor. É porque, infelizmente, o governo interfere muito, né? IOF, taxa de serviço. O governo ele ia facilitar a nossa vida se ele interferisse menos, né? Claro que ele tem que controlar os excessos de grandes empresas que monopolizam, que controlam o mercado. Mas se o governo não interferisse tanto, a gente teria uma viagem. As pessoas iam consumir mais, né? Foi o que você falou. Não ia baratear, mas as pessoas iam consumir mais. Ia deixar o mercado mais aquecido, ia ter emprego para todo mundo consumindo, ia ter mais renda. E esse é o ciclo econômico perfeito, né? Sim. Mas olha, as pessoas estão viajando, viu? Os hotéis, porque assim, a gente vê eles estão construindo mais hotéis. Em qualquer lugar, você vai no Nordeste, eles estão construindo hotel. Os hotéis com as diárias altíssimas. Então, se não tivesse vendendo, eles não estariam oferecendo uma diária tão alta, né? Dos recursos que eu uso para fazer uma viagem mais barata, a última que eu fiz foi, eu tenho um plano de internet da Claro, e eles têm um programa de pontos que você troca com desconto no Booking. Então eu fechei uma viagem lá pelo Booking, me deram no primeiro nível lá de usuário, acho que
5% de desconto, o próximo vai ser 15% e vai Ah, acumulando. legal, Né? legal. Então usa esse Isso é recurso. bom. Né? Não sei se você usa esses outros tipos de plataforma para te ajudar a mostrar um pacote para a galera, ou você faz tudo por conta própria e mostra para a viagem? Então, eu sou uma agência, e a agência de viagem, ela sempre é um agente autorizado de alguma operadora, que a operadora é que monta os pacotes, é que detém os pacotes, né. Então, hoje, atualmente, eu sou agente autorizado da CVC, é a empresa que hoje eu mais trabalho. Claro, eu tenho mais 2 outras operadoras que eu trabalho, quando a CVC tá muito fora o preço, eu olho uma coisa ou outra, mas o grupo CVC tem a Rextour, tem a CVC Corp, tem a Visual, que é cruzeiros marítimos, então eu acabo vendendo tudo pelo grupo CVC mesmo, que tem tudo lá. E o custo-benefício também é mais interessante, e vendo que eu tenho uma segurança com a empresa, porque eu conheço todo mundo. Eu trabalhei 10 anos na CVC, eu conheço muita gente lá, e eu tenho contato direto com os gerentes, enfim, então me dá uma segurança maior, uma credibilidade maior. Legal. Então, para finalizar aqui, chegando ao fim da nossa conversa, eu vi que tem outros tipos de turismo, né? Que é o turismo do sono, tem o turismo Do sono é legal, hein? da fazenda, que você falou, que é outro destino também. Aham. E tem eles falam do viajante 4.0, né? Que é a galera mais antenada aí. Mudou alguma coisa para vocês? Não? Então, a gente sente essa tendência, né, no mercado, a gente sente essa diferença, mas para mim, sinceramente, eu não tenho tido muitas experiências com esses tipos de turismo. Hoje, o cliente que me procura mais é aquele cliente que quer viajar com a família, quer descansar, quer relaxar, quer sair do estresse, né, e quer ficar uma semana num lugar legal e que ele tenha realmente, esse conforto e essa comida boa. As pessoas gostam de comer bem, né, as pessoas gostam de descansar, não gostam de barulho. Então, assim, eu tenho pego mais famílias, assim, e pessoas que querem desbravar o mundo. Muita gente quer viajar para fora, fazer circuitos pela Europa, Legal. né. Então, só um segredinho aqui para a galera que ficou até o final pra gente. Se você puder contar, quanto Claro. seria uma viagem, sei lá, de entre 2 a 4 pessoas para Disney ou Euro Disney, algum outro destino muito procurado nos Estados Unidos, assim? Olha, vamos lá. Disney tá super em alta, né, e sempre vai estar. A Disney, ela é um destino muito procurado. Quem ainda não foi, tem o sonho de conhecer e fica assim: "Ah, eu vou me planejar, ai, mas eu preciso ir", mas nunca se planeja, né. Então é bom a gente falar de valores, porque uma viagem para Disney hoje, tá, com aéreo, hotelaria, ingressos inclusos, locação de veículo, enfim, na faixa de uns R$ 15.000 por pessoa. Tá? É uma média aí do que você gasta para ficar, por exemplo, uns 10 dias na Disney. Mas aí seria um hotel dentro da Disney, fora da Não, Disney? aí é fora da Disney, na International Drive, ali a 10, 15 minutos de carro da Disney. Agora, dentro do complexo já é uma outra experiência, né? Que é uma experiência magnífica, que por mais caro que seja, vale super a pena. Quem foi, fala que, assim, é o padrão Disney de atendimento, né? Que é o padrão top no mundo. Aí na faixa aí de uns 20 a 25 mil por pessoa. Nossa, 25 mil. Isso em dólares, né? Não, Não. em reais mesmo, em reais, R$ 25.000. Aí eu já tô falando também de passagem, de, por exemplo, os ingressos da Disney, os da Universal, porque aí a gente vai também para outros, tem diversos parques, né? Além da Universal e da Disney, tem Busch Gardens, tem SeaWorld, tem os aquáticos, enfim. E as atrações, né. Então, mas para ficar dentro do complexo é mais caro, é praticamente o dobro do preço, mas é assim, é uma experiência magnífica, e já tem um plano de refeição também dentro do resort. E já tem aquele Free Pass lá também, não? Não, aí o Free Pass é que agora eles mudaram até o nome, não é mais o Fast Pass, né. Agora você agenda lá na própria Disney, quando você chega lá no aplicativo, já é tudo pelo aplicativo My Disney Experience, e aí você agenda lá e paga, dependendo de qual brinquedo você vai querer, eh, não ter a fila, né, ultrapassar a fila. É. Aí varia muito. Aqui a gente tem também no Beto Carreiro, né? Tem essa Tem. sem fila, tem o Hopi Hari. Tem o Hopi Hari. O Beto Carreiro é bem, como você falou, né, um dos destinos bem procurados aqui no Brasil para famílias com crianças, que querem aí um parque temático bacana, que é muito legal. E o custo-benefício é menor, né? A viagem de avião para lá, Navegantes, é mais barato. Você se hospedar em Penha também é mais barato.
E uma segunda dica aqui, mais uma, galera, para você que está no final aqui, para alguém que nunca fechou um pacote de viagem, ou que talvez nunca tenha viajado pelo Brasil, e a pessoa quer ir para o Nordeste, qual o melhor pacote você montaria para essa pessoa? Nunca viajou para o Nordeste? Bom, eu sempre costumo, quando uma pessoa me procura para viajar, para buscar uma viagem, e fala: olha, Bruna, é a primeira vez que eu estou viajando, nunca viajei. Eu procuro entender as motivações que levam a pessoa a viajar, fazer aquela viagem, né? O que ela gosta de fazer. Porque não adianta também eu indicar o Nordeste para alguém que não gosta de muito calor, praia, né? Tem gente que fala, eu não, sabe, eu não gosto muito de praia, eu prefiro ficar num lugar mais tranquilo. Então a gente tem que entender a motivação, entender a expectativa do cliente para essa viagem. Isso é extremamente importante. Entendendo a expectativa, quantas pessoas vão, se vai criança, se não vai, aí a gente tenta oferecer aí. Claro que você vai com uma família com criança, eu sempre busco oferecer resort pé na areia, ao inclusive, porque você tem equipe de recreação e você tem ali toda a alimentação inclusa. Com criança é muito mais fácil, né? A criança quer tomar um sorvete, quer comer alguma coisa diferente, você não precisa ficar comprando, você tem ali dentro do hotel, né? Então, acho que vai muito da motivação de cada viajante, né? Legal. É bom entender isso, né? Até para a pessoa ver o que ela tem de opção Sim. e que não está gastando dinheiro. Você fala, é um investimento, você não está gastando com uma viagem, né? Você está investindo, você vai ter aquela Eu não lembrança para gosto de sempre. falar em gasto. Quando a pessoa vem falar assim, mas é muito caro o seu gasto. Olha, se você já tá com esse pensamento que você vai gastar, aí você já condiciona muito você fecha muito, você fica inflexível, né? Eu vou gastar, é muito dinheiro. Nossa, que caro. Não, tem que virar a chavinha, o pensamento é, estou investindo em uma experiência com a minha família ou para minha vida que vai ficar marcada para o resto da vida. Porque viagem, você pode ter certeza, daqui 10 anos, você vai lembrar da viagem que você fez há 20 anos atrás, de detalhes, assim, de coisas, sabe? O Thiago Nigro, aquele Primo Rico. Primo Rico, eu gosto muito. E ele tava falando sobre. Ele falou em uma das postagens dele, ele falou sobre investir em experiências. Que tem gente que gosta de ficar comprando roupa, sapato. Eu vou comer não sei o quê. E invista em experiências, ele fala. Ele fala da viagem, que a viagem vai ficar marcada pro resto da tua vida, você nunca vai esquecer, e não tem preço que pague isso. Então, essa viagem que eu fiz aí pegando o desconto da Booking, foi aqui para São Paulo mesmo, divisa ali com Mato Grosso do Sul. Aham. Foi incrível, também foi em outubro, ano passado. E assim, uma cidade pequena, a gente ficou num hotel lá com uma piscina, foi super gostoso, a comida, também tinha alguns familiares lá. Mas assim, uma cidade pequena, tinha uma praça com aquelas araras azuis gigantes assim, foi uma Aham. experiência incrível, né? E aqui em São Paulo, né? E eu vou levar isso para a vida toda, Pra né? vida toda. E eu não tive esse pensamento, vou gastar, nossa, Já fica pensando, contando moedinha, né? se eu gastar com isso aqui, não vou conseguir pagar aquela outra conta, não sei o quê. Claro que dentro Das suas das possibilidades, né? possibilidades e não tirando de uma conta que tem galera que faz isso, né? Tem o dinheiro do gás, mas faz o bate-volta na praia. E deixa de pagar, não pode, gente. Não deixa de pagar as contas. É organização financeira, é deixar, porque é que você falou, né? Gasta-se com outras coisas e até mais. Porque quando você vai abordar alguém e fala, a pessoa vai estar conversando, eu queria tanto viajar. A pessoa fica só no queria, gostaria, no gerúndio, né? E aí você fala, mas por que você não viaja? O que tá te impedindo? Eu não tenho dinheiro, não tenho tempo. Não é que você não tem dinheiro. Você não se planejou, você não se organiza, e você tem outras prioridades, né? Você gasta até mais com outras coisas. Aí você vai ver isso. Você gasta com, não, eu faço. Se você economizar, você consegue viajar. Não tem porquê, entendeu? E até hoje os aplicativos ajudam a gente, né? Quem tem conta no Nubank, no PicPay, tem uns cofrinhos lá, né? Cofrinho, tem A vários pessoa põe o investimentos, título lá, né? Viagem dos Sonhos, aí coloca um dinheiro no mês, lá todo mês. Você pode até programar para o aplicativo fazer isso para você. E toda vez que você abre o aplicativo, você vê lá a viagem, o nome do seu plano, né? E ele tem uma barra lá de progressão para ver. Isso ajuda no seu dia a dia. Você fala, não, eu tenho que guardar essa grana para minha viagem, né? É aquele pensamento que você tem que ter, não usar a palavra gasto, saber o quanto você ganha, o quanto o dinheiro está saindo, para você conter os gastos ali, para fazer essa viagem dos sonhos.
Que é maravilhoso, né? Você ter a grana certa para viagem, você não ter problema nenhum, porque tem aquilo, você vai com a grana apertada, mas você vai para um lugar legal, você não tem uma experiência boa porque a sua cabeça ainda está nas contas, está Exatamente. naquela, puxa vida, não devia estar aqui, mas eu estou aqui, não sei o quê. E a pessoa tem que ter, né, esse controle financeiro que tem tudo a ver, economizar, investir em viagens, que é o papo de hoje. Exatamente, investir em viagens. Obrigado, Bruna, por esse papo, foi muito Obrigada a bom. você, Rubem. Então, eu quero que você deixe as suas considerações finais. Hoje no nosso canal aqui, a maioria das pessoas é de 25 a 30, a 49 anos, é nosso público. A gente Aham. atinge a galera lá 60 a mais. A Legal. gente chegou a atingir a galera de 15, mais Olha. jovem, quando a gente falou de telefonia aí. Mas eu quero que você deixe um recado para a galera do nosso canal aqui, do Dupla Economia, e para as pessoas que adoram viajar e estão sempre viajando por aí. É isso aí, gente. Primeiro eu gostaria que vocês entrassem aí no nosso Instagram para conhecer melhor nosso trabalho, né? Falei aí, @bmltour.concierge. É muito importante conhecer o trabalho, tem muito conteúdo bom de viagem, tem muitos depoimentos de clientes, né? Dizendo como foi a experiência de viajar com a BML Tour. E viagem, viu? Eu sempre falo, você precisa viajar mais, economize, inverta as prioridades. Às vezes você está dando prioridade para uma coisa e você está precisando de outra, né? Porque a viagem ela é para sua saúde mental, física, ela ajuda muito em várias questões da tua vida. Às vezes você está num problema e passando por uma dificuldade emocional, você faz uma viagem e tudo muda, né? Então, cabe em qualquer idade, né? Viajar é bom para todo mundo, viajar em família, ter momentos de lazer, aumenta aí nosso hormônio da felicidade, né? Então é isso. Acho que eu sou a amante de viagem e de realizar o sonho de viagem das pessoas, né? Isso me deixou muito feliz. Maravilha. Então, se você gostou do papo de hoje, te desafio a deixar um like, um comentário que você quer saber de turismo, o que você quer saber também da profissão da Bruna, deixa nos comentários, eu passo para ela, ou ela dá um pulinho lá no canal e vê também. Certifica se você está inscrito e também te desafio a se inscrever no nosso canal e a ajudar a gente a bater a meta aí de 3.000 inscritos, tá bom? Isso aí. Esse foi o terceiro episódio e a gente se vê nos próximos podcasts. Tchau, tchau. Tchau, gente.